Jamile Davis, querida Jamile por aqui, pronta para conversar conosco em mais uma manhã de sexta-feira. Jamile, querida, bom dia, seja bem-vinda, é bom ter você por aqui, Jamile. Bom dia, Pitoli. Bom dia para toda a audiência da Auriverde. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente pisca, sexta-feira chega, né? Que coisa maluca, né, Jamile? É verdade. Jamile, quando ela me escreve de manhã, Vitória, tá tudo certo hoje aqui e tal, vou entrar teu horário. Eu falo, caramba, já é sexta. A primeira reação, minha primeira reação é essa, Jamile. E A como foi a minha semana, também. Jamile? A A minha sua também. também? A minha também. E eu confesso que nesse mundo que nós vivemos, onde as notícias elas são deliberadamente, né, jogadas para a gente, na sua grande maioria não tão boas, o tempo inteiro, a minha maior dificuldade sempre é escolher aquilo que eu acho que o público brasileiro pode se beneficiar em termos de informação. Então, eu faço a mesma coisa que você, eu faço, meu Deus, já é sexta-feira e tem tanta coisa para falar, mas o que é que eu acho que pode ser relevante para a audiência da Auriverde? Então, hoje a gente vai estar falando de uma coisa que, mais uma vez, não é muito agradável, mas que serve de alerta para todos nós. O que você preparou pra gente? O que você tem para contar? Então, eu mandei para você a matéria que saiu no jornal britânico The Telegraph, onde eles afirmam que o SUS, aqui na Grã-Bretanha, que se chama NHS, que é o um, National Health Service, né, que seria o SUS do Brasil, eles resolveram abolir a idade mínima de 7 anos para estar fazendo tratamento de transição ou de fatores relacionados à ideologia de gênero em crianças. Só em pensar, né, que crianças menores de 7 anos podiam já estar fazendo esses tratamentos e eles deixam claro nas palavras deles que não seriam utilizados nenhum tipo de medicamento, de hormônio, que seria apenas uma questão de tratamento psicológico para a criança e para os pais, já acende um alerta, né? Porque recentemente nós tivemos uma grande batalha que foi vencida na Suprema Corte Britânica, onde ficou definido que mulher é quem nasce com o gene XX e homem é quem nasce com o gene XY. E isso, apesar de ser simples na hora que eu estou aqui falando para vocês, e provavelmente muito óbvio na cabeça de todos aqueles que por muito tempo foi forçado a ter que estar nessa confusão de gênero, né? É importante lembrar que gênero a gente só tem um, que é o humano. E sexo, nós temos dois, que é XX e XY. Mas essa decisão, ela reacende o alerta de que não importa o que nós estamos fazendo, o outro lado vai sempre tentar fazer diferente. E nessa matéria do The Telegraph, fica muito claro que foi por causa dos lobistas do famoso, né, LGB123, Alfa, Ômega, aquele grupo de pessoas que foi por esse motivo que eles precisaram tirar essa idade mínima de 7 anos, ou seja, um bebê que se identifica como alguém do outro sexo, tenta pensar comigo aqui, Tolly e audiência, um bebê, né, que se identifica, ele pode receber tratamento de graça no serviço público da Grã-Bretanha. Isso tem causado e tem reacendido o debate, porque como nós que temos filhos, né, eu falo nós, eu e você, Pitoli, e imagino, né, que seja a verdade da sua audiência, nós sabemos que uma criança é normal que ela acorde de manhã e queira ser um Power Ranger, né, se vestir de Batman, queira ser a Mulher Maravilha, mas aquilo faz parte da fantasia e do mundo e até ajuda na questão da criatividade da criança. Mas até ela decidir por algo que é tão sério como mudança de sexo, aí já temos um passo que vai muito mais além.
E o que é que eu queria trazer de alerta para a gente, né? Porque normalmente essas agendas, elas nos são apresentadas cheias de firulas, né? De beleza, porque nós temos que entender, porque nós temos que aceitar, mas a realidade é que com pouquíssimo tempo, elas acabam se desenvolvendo para o objetivo, que realmente é estar cada vez mais enfraquecendo o Ocidente, os valores judaicos cristãos e, acima de tudo, atacar as crianças, que sempre são o alvo e o objetivo final das agendas de destruição da família. E quando você tem, e aí é que vem o alerta, né? Quando você tem um governo socialista no poder, que é o caso da Grã-Bretanha e do Brasil, essas agendas elas ficam muito mais fáceis de serem aderidas. Por quê? Porque esses governos, eles apoiam esse tipo de agenda. E quem é que paga no final? E paga o quê? Não só com a vida, né? Não só com a destruição, porque números apontam que existe uma quantidade significativa de adultos que, após passar por essa transição, eles não só se arrependem, vivem uma vida miserável, com dores físicas, psicológicas, emocionais, e existe também os estudos que mostram a quantidade de pessoas que acabam tirando a própria vida por não conseguir viver sob essa lente do novo sexo. Então, o alerta que eu gostaria de dar, afinal, é que todas essas agendas, elas não vão ser apresentadas para você como elas realmente são. Elas precisam chegar com aquela conversa, com aquela sedução, com aquele jeitinho de que é para incluir a todos, que é para estarmos sendo bonzinhos, né? E o britânico, que é extremamente complacente e educado, está percebendo agora as consequências dessa complacência. Então, por um lado, nós temos a Corte Superior daqui definindo quem é quem, e por outro lado, nós temos os lobistas que vão sempre continuar a lutar pelo que eles querem, né? Que é a destruição da família. Jamile, nós vivemos um momento de esquizofrenia coletiva. Isso é nítido mesmo porque, por exemplo, agora na Câmara do Rio de Janeiro, foi criado o Dia da Mãe do Bebê Reborn, por exemplo. Acho que é alguma O coisa nesse sentido. vereador o Vitor Hugo, do MDB, acho, né, que criou, que passou, precisa ser sancionada, né, pelo Eduardo Paes. Então, mas Sim. eu vi que passou na Câmara dos Vereadores. Desculpe, é porque eu fiquei também Não, chocada com isso. não é assustador? Eu fiquei chocada, né, discuti com algumas pessoas, né, a respeito, conversei, e todos, né, todas as pessoas que entendem o que é que está por trás precisam agir. E agir de que forma? Né? Porque a desculpa, e eu já vi essa desculpa aparecendo nas redes sociais, de que ninguém se preocupa com um homem que passa o dia inteiro jogando videogame, né? Ninguém se preocupa com pessoas que gostam de colecionar bonequinhas de porcelana. Por que que as pessoas estão se preocupando com aquelas mulheres que estão apresentando, né, as suas bonecas, levando para academia, para shopping, alimentando com comida falsa? Por que que as pessoas estão achando isso um absurdo? Porque isso pode sim ser algo que está preenchendo uma lacuna emocional na mulher. Mas isso não é verdade. O que isso preenche é uma mentira. Nós estamos falando de mulheres e não de crianças. E vale ressaltar que antigamente, você deve lembrar disso, né, meu amigo Pitoli e a nossa audiência. Quem lembra aí das novelas, que principalmente, né, daquela Rede Lixo, onde toda pessoa que tinha problema mental, ou seja, os malucos, os loucos, sempre carregavam uma bonequinha. Até os psiquiatras, né, davam isso para que a pessoa sentisse que tinha uma responsabilidade, mas isso era um dado e era mostrado nas novelas, que era utilizado para acalmar a pessoa. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que as mulheres que fazem isso, elas são o quê? Né? Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, Então, não mas vou definir.
Então, Jamile, eu concordo contigo e na linha da esquizofrenia coletiva, né, essa dúvida colocada sobre a realidade dessa mulher, eu preciso lembrar o seguinte: quem são os pais? É aí que eu quero chegar. Né? Quem são esses pais que vão decidir, né, na mais tenra idade, ainda enquanto bebê, em especial na Grã-Bretanha, né, vão decidir sobre aquele bebê o que ele deve ser quando crescer do ponto de vista, né, do sexo. Não, esse aqui nasceu menino, mas como eu sempre sonhei em ter uma menina, eu acho que ele vai ser menina. Quem está decidindo, né, hoje o futuro de um bebê, de uma criança, está pensando em criar uma boneca. Está pensando. Veja, a fragilidade dessa sociedade, né, destruída ao longo dos últimos tempos, dos últimos 40, 50 anos, essa destruição da base da família, da estrutura familiar, está nos levando a esse ponto. Só que, nesse caso que você traz hoje, preocupante caso na Grã-Bretanha, né, nós precisamos lembrar que quem vai decidir, né, quem vai fazer essa opção para um bebê, para uma criança, não tem capacidade de decidir sobre a sua própria vida. Está em dúvida se tem uma criança de verdade ou se vai criar uma boneca. Então, olha com quem a gente está lidando. E esse hiato, esse espaço, essa lacuna, como você disse, né, criada ou gerada ou apontada através dessas decisões, vem sendo aproveitada por essa esquerda, por esses globalistas, por esses que querem continuar a destruir o Ocidente para se empossar. Não, só que esse território agora é meu, né, eu fragilizei, né, esses coitadinhos que agora não sabem nem o que é, né, ou como cuidar de um filho ou ter um filho, porque a partir do momento que aquela mulher mostra para mim que ela tem uma barriga, né? Outro dia eu vi, não sei se você viu esse vídeo, Jamili, uma mulher, né, com um bebê, uma boneca, né? Ela estava com plástico filme para poder segurar a boneca, ela se enrolou num plástico filme, né? E aí colocou a camisa por cima para mostrar que estava grávida. Se ela quiser, tem aulas na internet de como fazer, inclusive, né, algum bebê de verdade, né? Enfim, então nós estamos vivendo esse momento dessa esquizofrenia coletiva, estão dando a opção para escolher sobre o futuro de uma criança para quem não consegue cuidar nem do seu presente, Jamile. É exatamente isso, Pitoli. E é esse o alerta, né? O que é que o socialismo ele promove? Eu sei que muita gente fala, ai, tudo é regime, tudo é política. É, né? Porque o que é que o socialismo ele promove? Ele promove que o Estado seja o seu pai, que o Estado cuide de você, porque você é incapaz de fazer isso. E eles querem empurrar essa agenda através dos gatilhos emocionais. E as pessoas, como você bem disse, nós estamos passando pelo que até muitos filósofos, eu tenho como referência o professor Olavo de Carvalho, é chamado de histeria coletiva, né? Onde as pessoas estão literalmente histéricas e elas não conseguem diferenciar a realidade da sua fantasia e escolhem a fantasia porque ela é menos dolorosa. Assumir a minha responsabilidade de mãe vem com ônus e bônus. Eu vou ter que aguentar os pitis, eu vou ter que falar para meu filho em um determinado momento que algumas coisas não são verdades, não são realidades, que mostram no mundo numa determinada época do ano, porque isso faz parte de crescer. Eu estou aqui evitando falar, porque vai que tem alguma criança no carro escutando, né? Eu não quero que desfazer a fantasia dos pequenos. Mas existe um determinado momento, faz parte de crescer, e é uma obrigação dos pais, está passando isso. Mas o que é que o governo socialista faz? Ele enfraquece o papel do pai e da mãe. Pai e mãe não sabe mais o que é, não sabe mais a quem responsabiliza. Ai, meu filho não quer ir mais para a escola, liga para o serviço social, o que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Ah, não leva, ele não está afim de ir para a escola. Então, assim, os pais que realmente estão perdendo a sua função principal, que é de proteger os seus filhos, acham que realmente a sua função é uma demonstração de amor quando você permite que a criança ache que é um periquito da Amazônia o dia inteiro, que é um gato, que pode comer numa bacia, né, como um gato. Então, assim, a gente precisa entender de onde vem, o que é que faz e qual é o objetivo, porque no final eles querem acabar com a família, eles querem acabar com a propriedade privada, porque eles querem tomar conta de tudo. E é através dessa mudança cultural,
né, demoníaca, que eles atingem o objetivo final. Essa prática do bebê reborn, eu até perguntei para alguns britânicos aqui, eu ainda não vi, e as pessoas às quais eu perguntei também nós não vimos, né? Eu espero que não chegue por aqui, mas infelizmente eu acho que já está claro para o brasileiro que o Brasil é um teste, né? O Brasil serve de uma área de teste para que essas políticas aconteçam. E quando nós temos um governo que é totalmente alinhado a esse sistema demoníaco, o resultado é cada um estar buscando se fortalecer, se informar, conversar com seus filhos, conversar com seus adolescentes, porque essa é a minha preocupação, Pitoli. A minha preocupação maior é realmente com as meninas, as adolescentes que estão crescendo dentro desse mundo e achando que ter uma boneca é melhor do que casar e ter filhos e constituir família. Jamile, tem um detalhe, né, que eu acho que eu vou puxar para a sardinha de uma conversa a brasa para essa sardinha de uma conversa que eu tive hoje pela manhã com a audiência. Essa turma vota, viu? Essa turma escolhe candidato a presidente, candidato a governador. Por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que não consegue cuidar da sua vida, que olha e escolhe uma boneca como filha, uma pessoa que agora se sente poderoso por poder decidir qual vai ser o sexo do seu filho, embora ele tenha nascido homem ou tenha nascido mulher, ele quer optar pela mudança, ele se sente poderoso por isso. Essa pessoa absolutamente desprovida de qualquer capacidade, entendo eu, né? E veja, não é simplesmente escanteando ou desqualificando, é mostrando que, de fato, a gente tem uma fragilidade à vista, está aí, está na mesa a fragilidade dessa sociedade. Essa sociedade elege homens, mulheres, claro, que governam, que comandam, que decidem. Olha quem escolhe por nós. Então a gente tem hoje uma sociedade absolutamente fragilizada, destruída por esses, né, numa missão cumprida pelos globalistas, pelos esquerdistas, esses loucos que aí estão, né, desmontando os valores ou destruindo os valores ao longo dos últimos tempos. Jamile, mas é importante lembrar, o cara que vai decidir o sexo do filho, embora tenha nascido homem, menino ou menina, é o mesmo que vai escolher o deputado, o senador. Olha, na mão de quem a gente também está, Jamil. E é por isso, Pitoli, que diferentemente de países desenvolvidos, o Brasil obriga o voto. Eu, particularmente, uma opinião que não é muito popular, mas eu sou totalmente contrária à obrigação ao voto. Por quê? Porque quando você não dá a estrutura de educação, como é que você pode forçar uma pessoa a tomar uma decisão como essa? E não é à toa que 25% da população brasileira prefere pagar a multa do que votar, né? Prefere assumir o risco da multa. Então, se é obrigatório, teria que ter a obrigação da educação. E uma educação que não seja baseada na mentira, mas sim nos fatos. Então, assim, o buraco ele é bem baixo, porque faz parte, né? Você vai, você educa, educa não. Você cria como é que fala no português, esse militante, né, para estar acreditando numa determinada coisa. Você viu as campanhas durante a eleição, quem é que eles utilizavam para estar falando com os jovens? Os influenciadores, os artistas pop, as pessoas que estavam na televisão. Tudo isso para poder estar chamando um grupo de pessoas extremamente vulnerável, que são, a partir dos 16 aos 18 anos, 16 a 21 anos, dizem hoje em dia que você não se forma totalmente até os 25 anos. Então, assim, você está empurrando a mensagem a um grupo que é extremamente vulnerável e fica impressionado com qualquer coisa e, ao mesmo tempo, obriga ele a estar agindo do jeito que você quer, através do voto. Então, assim, aos pais que são despreparados e realmente, né, aprender dói, né? Porque você passa pelo processo de entender que você foi enganado, admite que foi enganado e determina a mudança. O brasileiro, infelizmente, diante da situação, principalmente econômica do Brasil, está dando cada vez mais prioridade ao dinheiro do que ao conhecimento, e nós estamos com essa situação, né, no momento. Então, assim, eu acho que é possível mudar, com certeza.
É muito fácil mudar. É só você pegar uma caneta e um papel, escreve lá. Quais são as coisas que você defende, quais são as coisas que você abomina? Pergunta para você mesmo. Você é a favor de matar criança? Você é a favor de ter a sua liberdade de expressão? É só escrever sim ou não. Coloca lá se você está assistindo, né? Eu sei que a audiência aqui ela é muito leal, mas se você tem alguém que está na dúvida, faz essa pergunta. Faz uma lista de 10 questões e você vai ver que na grande maioria as pessoas são conservadoras, mas elas não conseguem se encaixar nisso porque elas não possuem, principalmente no governo atual, uma representatividade lá. Então a confusão ela é feita propositalmente, mas você que está ouvindo isso pode desfazer e comece isso em casa.